convidar os irmãos a abrir comigo a Bíblia no segundo livro de Crônicas. Do Crônicas, capítulo 9, versos 1 a 12, diz assim: Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá, a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria, sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor, teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel para o estabelecer para sempre, por isso te constituiu rei sobre ele, para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela trouxera, mais tudo o que ela desejou e pediu. Assim, voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Bem, o título do nosso sermão fala o seguinte: sendo servos no testemunho e na vida. Pensando nesse tema, eu me lembrei de duas coisas. Me lembrei de um termo que está muito em vigor nos dias de hoje, e me lembrei de uma história que um amigo meu me contou há uns 12 anos atrás, pelo menos. O termo que está muito em vigor hoje, talvez alguns de vocês tenham ouvido, é um termo chamado coerência ética. O que significa coerência ética? É alguém que tem uma vida coerente àquilo que prega viver. Para ficar mais visual, vou contar a história do amigo meu. Há uns 12 anos atrás, ainda bem jovem, um amigo meu começou a ter umas entradas bem grandes, perder bastante cabelo. Então, para não correr o risco de ficar tal qual o reverendo Silas, com todo respeito, claro, ainda com seus 20, 22 anos, ele foi a um médico procurar um tratamento para queda de cabelo. É uma coisa que incomodava ele. E ele estava todo empolgado, me falando que agora ele ia ficar muito cabeludo, mais cabeludo do que eu, e que ele ia agora tirar onda com o cabelo dele. E foi todo empolgado, faltou o dia de trabalho, foi na consulta, e no outro dia ele voltou como se nada tivesse acontecido. Ficou quieto, não falou nada, eu esperando toda aquela empolgação vir à tona, e eu curioso, né, jovem ainda da época, chamei ele no canto e falei: e aí, como é que foi ontem no médico? Ele: rapaz, você não sabe a minha frustração. Quando ele abriu a porta para me atender, ele não tinha um fio de cabelo na cabeça. Eu não ouvi nada do que ele disse, e eu nunca mais volto lá. Podem haver muitas possibilidades dentro dessa história. Pode ser que ele tenha ficado calvo antes de descobrir um tratamento, pode ser que ele não ligasse para isso, né? Pode ser. Mas ele foi tratar uma coisa justamente da qual aquele profissional não havia tratado. Isso é falta de coerência ética. E na sociedade em que nós vivemos, esse assunto tem vindo muito à tona.
E pensando dentro da igreja, muitas vezes nós clamamos não só no meio pastoral, mas no meio da própria igreja, coerência ética. Muito nos assusta, muito nos escandaliza quando nós vamos ver notícias na internet de pastores envolvidos em muitos escândalos sexuais, financeiros, políticos, falta de coerência ética. Mas essa coerência, ela não precisa permear só a vida do pastor, mas de todo cristão. O cristão tem um elevadíssimo senso e manual de teor ético. Qual? A Escritura Sagrada. E Deus, a igreja e o mundo espera de nós coerência diante disso. E a própria Escritura, ela nos diz que as nossas vidas, elas servem, servindo de coerência, ela serve de testemunho àqueles que nos cercam. E pensando nisso, esse texto eu acho bem visual, porque ele fala de muitas coisas distintas. Bem, Salomão aqui já tinha passado o que lá no comecinho do segundo livro de Crônicas vai nos falar, que é uma história famosíssima. O templo, ele é construído, Deus aparece para Salomão e fala que abençoaria a nação de Israel e deu a ele a possibilidade de pedir alguma coisa. E Salomão, diante de todas as coisas que ele podia pedir, ele fala: Senhor, que eu tenha sabedoria. Sabedoria para honrar o seu nome e sabedoria para reinar diante desse povo. Imagina se Deus aparece para a gente e dá a gente um pedido, né? E essas são as coisas mais aleatórias do mundo, né? Alguns amigos meus, se Deus aparecesse, ia morrer um bocado de gente lá do lado de Niterói, né? O Senhor tem misericórdia, né? Mas Salomão pede sabedoria. Deus se agrada do pedido dele e enche Salomão de sabedoria. E aqui, nesse texto, nós vemos uma consequência da manifestação da sabedoria de Salomão. E na vida de Salomão, enquanto ele era rei de Israel, nós vemos também a manifestação disso. Salomão, ele foi um homem que investiu muito na educação dentro de Israel. Ele investiu muito na religião dentro de Israel. E tudo que vinha à mão de Salomão para fazer, ele pôde fazer. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Ele escreveu sobre muitas coisas. E ele, inclusive, na sua prática de escrever provérbios, os historiadores vão dizer que ele consegue alcançar o coração de 2 reis árabes. Quando você vai ver lá em Provérbios, tem um provérbio de Lemuel, e tem um outro que me falha a memória agora, são 2 reis árabes estrangeiros que foram alcançados pelo testemunho de Salomão. Mas como se não bastasse esse alcance, agora a rainha de Sabá era um lugar que ficava no que hoje nós chamamos de Etiópia, ela ouve falar dessa sabedoria de Salomão e vai até lá. Então, já entrando no texto, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a vida de um servo de Deus é um testemunho por si só. O fato de você existir já é um testemunho do nome de Deus. O primeiro livro de Reis, capítulo 10, ele também conta essa mesma história que nós lemos aqui. Às vezes com menos algumas frases, mas às vezes com mais algumas frases. O texto aqui que nós lemos fala que a rainha de Sabá ouviu da fama de Salomão. Lá em 1 Reis capítulo 10 fala que a rainha de Sabá ouve da sabedoria de Salomão pela parte do Senhor. Então olha que interessante, Salomão era um homem sábio, inteligente, mas aonde se ouvia falar da sabedoria de Salomão, se ouvia falar que a sabedoria dele vinha de Deus. Isso é muito interessante. Imagina como eram as relações de Salomão, como eram as conversas que ele tinha, as decisões que ele tomava, para as pessoas olhando para isso, dizerem, a sabedoria desse homem só pode vir de Deus. E essa mulher nos mostra que a nossa sabedoria, a forma de nós existirmos, também é um testemunho do nome de Deus. E nos ensina que nós devemos ser de igual modo inteligentes, de igual modo sábios. O problema é que nós temos um grande equívoco com o termo inteligente nos dias de hoje. O que a gente pensa de inteligente? Aquele amigo da escola que só tirava 9, 9,5 e 10. Não é verdade? Mas alguns filósofos, alguns construtores de conceito, deixa eu chegar para cá que eu sou estabanado,
eles falam o seguinte: inteligente é a pessoa que tem a capacidade de aprender com os próprios erros. E sábio é aquele que tem a capacidade de aprender com o erro dos outros. E Salomão mostra que não só a sua inteligência, mas a sua sabedoria, a sua forma de viver, dava testemunho de quem ele era. E essa é a primeira aplicação que eu quero fazer para a gente hoje. Como cristãos que somos, no mundo em que vivemos, nós temos manifestado a sabedoria nos dada por Deus por meio da Escritura Sagrada. Porque, infelizmente, muitas vezes nós vivemos uma incoerência ética. Nós dizemos conhecer o Deus que fala da verdade, uma verdade que liberta, uma verdade que livra, uma verdade que norteia, e muitas vezes as pessoas não veem essa verdade sendo transbordada por meio das nossas vidas lá fora. Então, a primeira forma de nós, como servos de Deus, testemunharmos dele, é testemunharmos a forma que nós vivemos, as decisões que nós tomamos. Isso é o suficiente para chamar a atenção daqueles que estão à nossa volta. A segunda coisa que o texto nos ensina é que a vida de um servo de Deus é um testemunho de sabedoria. Agora, na sabedoria no sentido prático. Agora, olha que interessante. A Etiópia, ela era bem longe de Jerusalém. E essa mulher, ela era uma rainha. E essa rainha, ela podia, dentre as suas muitas opções, ela tomou a mais difícil. Ela podia ter convidado Salomão para ir à terra dela. Ela podia ter mandado um mensageiro até Salomão, o que é comum naquela época, mas ela opta por sair do seu trono, da administração do seu reino, e ela faz uma viagem longa, difícil, árdua, para ela ouvir e ver quem era esse homem. Então ela vai até Salomão, e diante de Salomão, o texto fala que ela faz muitas perguntas. Lá em 1 Reis fala que ela fala sobre enigmas. Não há um consenso sobre isso. Ninguém sabe se esses enigmas que ela faz para Salomão serão algumas charadas sobre sabedoria da vida, ou se ela faz perguntas difíceis sobre a vida. O que é consenso é que as dúvidas que aquela mulher manifesta a Salomão, seja poética ou não, era sobre a existência prática. Ela quer saber se essa sabedoria que ela ouvia de Salomão refletia na vida prática. Vamos ver se esse homem fala, escreve, tanto quanto ele vive, tanto quanto ele conhece a realidade. E o texto fala que essa mulher tem todas as suas perguntas respondidas, todas elas. O texto aqui, respondidos, trazendo para o nosso português, é esgotadas. Ou seja, tudo que Salomão ouve de pergunta, devolve ela em resposta, de forma que não exista mais nada a falar a respeito. Ele esgota o tema. Olha que interessante, gente. Olha agora para o mundo que nós vivemos. O mundo que nós vivemos exige de nós inúmeras respostas. Não é verdade? Olha para as questões políticas que estão sendo pregadas lá fora. E quando eu digo política, eu não digo política partidarista, não. Eu digo política prática. O que o mundo tem falado sobre casamento? O que o mundo tem falado sobre fidelidade conjugal? O que o mundo tem falado sobre família? O que o mundo tem falado sobre honestidade financeira? O mundo tem falado que a constituição da família cristã é um retrocesso. O mundo tem dito que não existe fidelidade senão a si mesmo. O mundo tem dito que o verdadeiro significado de amor é deixar fazer o outro o que o outro quer fazer. O mundo diz que o verdadeiro significado de sabedoria é você usar todas as possibilidades que a sociedade te dá para você crescer, ainda que seja pisando na cabeça do outro. E as pessoas que sofrem com essas indagações viram para a igreja, viram para nós cristãos e nos perguntam: o que você tem a dizer a esse respeito, Arthur? O que você tem a dizer sobre casamento?
sobre honestidade financeira, sobre violência, sobre espiritualidade. E a pergunta que eu faço é essa: as pessoas têm vindo até você perguntar essas coisas? E essa já é uma reflexão tanto quanto dolorosa, porque se as pessoas não têm vindo até a nós obter essas respostas, significa que o primeiro passo que Salomão deu, que foi testemunhar da sua sabedoria na vida, nós não estamos dando, infelizmente. Porque o mundo tem clamado pela coerência ética. Como assim? Nós nunca vimos tantos argumentos legalistas aí fora. Não é à toa que nós vemos hobbies virando religião. Não é verdade? Até pouco tempo atrás, vegetariano era um estilo de vida. Hoje é uma religião que ganhou um outro tamanho. Tem agora o veganismo. O veganismo, ele não come, não veste, não bota a mão em nada de origem animal. Eu não estou atacando ninguém não, tá, querido? Estou mostrando para você como que era até um tempo atrás um estilo de vida tem virado religião. Esporte tem virado religião. O pessoal brinca das testemunhas do CrossFit. Já ouviu falar disso? Quem faz CrossFit você não precisa perguntar. Ela já vem te falando, te chamando para um treino de graça. As pessoas te param no canto e já te oferecem aparecer numa reunião partidária para você fazer parte do partido político dela. Por quê? Porque o mundo tem clamado por sentido, por respostas coerentes. Tal qual a rainha de Sabá queria ouvir respostas coerentes sobre a existência. Só que o grande problema é que lá fora não existe resposta coerente. Os nossos hobbies não nos trazem respostas coerentes. A política não nos traz resposta coerente. Você ter uma rotina saudável não te traz uma resposta coerente, porque essas coisas têm como um fim elas mesmas. Só a verdade, a sabedoria da Escritura Sagrada traz essa resposta. E quais respostas nós temos dado? Nós temos conseguido responder essas perguntas? Respondê-las é uma manifestação dos servos que somos diante da sociedade. E aí nós entramos no terceiro ponto. A vida de um servo de Deus é testemunho de hábitos e relações santas. Olha que interessante. Uma rainha rica, poderosa, chega diante de um rei rico e poderoso, traz a eles enigmas, ele responde todos os enigmas, e não tendo mais o que dizer, a Bíblia fala que ela olha para o lado. E olhando para o lado, ela observa a mesa posta, arrumada, no lugar certo e na hora certa. Os empregados com cara de satisfeito, todo mundo bem uniformizado, os servos no seu devido lugar, o sacrifício ao Senhor feito de forma coerente, as coisas bem administradas, e o texto fala que ela fica como que assombrada. Ela não fica assombrada com as respostas só de Salomão, mas quando ela olha em volta, ela vê tudo exatamente no devido lugar. Uma rainha, meus irmãos. Nós não estamos falando de um Hélios mortal que veio da sua casa simples conversar com o rei. Nós falamos de uma rainha que trouxe tesouros tão preciosos que dali para frente Israel nunca mais foram vistos. Essa mulher, rica dessa forma, olha para o lado e ela fica assombrada. Isso mostra que o nosso testemunho na sociedade, ele também é prático. O que nós falamos, as respostas que nós damos, reflete na forma como nós vivemos. Como nós temos administrado as coisas que Deus nos deu. Como você tem administrado a casa que Deus te deu, seja própria, seja alugada, seja emprestada. Como você tem administrado o carro que Deus te deu. Como você tem administrado o dinheiro que Deus tem te dado. Uma vez um amigo meu pegou carona com um pastor que foi extremamente simpático com ele. Deu carona, levou ele até a porta de casa, foi educado, foi simpático. E quando ele foi conversar comigo, a primeira coisa que ele falou foi a seguinte: Arthur, eu nunca vi um carro tão sujo e mal cuidado na minha vida.
o velocímetro não funcionava, todas as lâmpadas internas apagadas, um perigo. E as pessoas lá fora olham para a forma como nós administramos as coisas que temos. Muitas vezes nós, não, quando o Senhor me dá um carro de 250 mil reais, eu vou administrar bem. A sociedade quer saber como você administra a forma como você entra no Uber que você pega, no táxi que você pega, como está o muro da sua casa, como está o sofá da sua casa. As pessoas, quando elas vêm até nós, elas olham para essas coisas. Não só isso, ela olha para a forma como nós administramos as nossas relações dentro de casa, como nós tratamos o nosso cônjuge, como nós tratamos o nosso filho. Quem nunca, irmão, se frustrou com um crente, que você achava ele um crente maravilhoso, e quando você viu a forma como ele lidava com a esposa, com o esposo, com o filho, você ficou absurdamente frustrado. Quem nunca teve essa ingrata experiência? Uma vez num almoço missionário, eu fui feliz da vida, né, para abençoar missões. Eu queria conversar com o missionário, que ele fazia parte de uma missão muito interessante. E eu colei do lado dele, comecei a conversar com ele, perguntar da missão. A esposa veio chamar, ele deu um fora com uma ignorância gratuita. Depois ela voltou, ele deu o segundo, o terceiro, depois ele deu no filho. Eu pedi licença e eu fui embora. E eu fiquei pensando, que missão é essa que ele faz, no final das contas? Que Deus é esse que ele serve? Porque as coisas mínimas que Deus nos dá todos os dias, nós às vezes administramos mal. Não adianta, querido, a gente ler muita teologia, saber argumentos políticos, filosóficos, se as pessoas que Deus nos deu para nós amarmos, nós não as amamos da forma como devemos amar. Ser servos de Deus no mundo é cuidar bem daqueles que Ele nos deu. Ser servos de Deus no mundo é cuidar bem das nossas amizades, da nossa rotina, da nossa saúde. Meus irmãos, um dia eu estava lendo um artigo médico, e eu vi um médico falando que boa parte das doenças que nós brasileiros temos, elas são evitáveis. 70% dos hipertensos no Brasil não eram para ser hipertensos e não eram para estar tomando remédio. Mas por que são hipertensos e por que tomam remédio? Comem mal, dormem mal, não cuidam da saúde. Mais de 80% dos casos de ansiedade no Brasil hoje, eles dizem que é a má administração do tempo. E muitas vezes nós andamos tão estrangulados pela rotina que nós somos escravos dela. Quem nasceu no final dos anos 80 e 90, talvez quem é mais moderno não vá saber, lembra do jogo do Super Mario. Quem já lembra do jogo do Super Mario, levanta a mão aí. Amém, irmão? Amém ou não amém? Qual é o macete do jogo do Super Mario? Você vai andando na fase e a parede vai andando atrás de você. E aí se você esquece de pegar a moeda e quiser voltar atrás, perdeu, irmão. Porque a parede andou. E tem gente que a vida parece um eterno jogo do Super Mario. Está correndo contra a parede para ela não te empurrar e não te jogar no primeiro buraco. E como nós dizemos que somos testemunhas de um Deus de paz, de graça, de misericórdia, de provisão, de alegria, de alívio, se a nossa vida é correr contra a parede que vai nos esmagar a qualquer tempo. E as pessoas lá fora, elas olham para isso. Uma rainha poderosíssima, ela olha para isso e ela se choca. Está tudo no seu devido lugar. Ou seja, testemunhar Deus é conhecer a sua verdade, viver a sua verdade com sabedoria, na forma que falamos, mas também na forma como vivemos. Quarto, a vida de um servo de Deus leva à glorificação do seu nome. A rainha olha para a vida de Salomão, olha tudo no lugar,
E ela fala algumas coisas que, se nós percebermos, são assustadoras, no bom sentido. Ela, vou repetir, rainha, poderosa, rica, mandava num monte de gente. Ela olha para Salomão e fala: bem-aventurados, felizes, agraciados são os seus servos que estão em volta de você todos os dias, Salomão. Bem-aventurado é a nação de Israel, que tem você como rei. Mas bem-aventurado também é você, que foi agraciado pela misericórdia de Deus. Olha que maravilhoso, irmãos. É por isso que a teologia da prosperidade não tem lugar na vida do crente. Porque não é a quantidade de dinheiro que Deus nos dá, não é o emprego que Deus nos dá, não é a casa maravilhosa que Ele não nos dá, é o que nós fazemos com aquilo que Ele nos dá, a ponto de nós vermos uma rainha olhar para servos de Salomão e dizer que aqueles servos, eles eram felizes, eles eram agraciados, eles eram bem-aventurados. Olhar para um país e dizer que homens governados por um rei que não ela, eles eram felizes. E tudo porque ela via Deus na vida de Salomão. E a gente lembra daquela primeira pergunta do catecismo de Westminster, né? Qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, e se alegrar nele para sempre. Olha que poderoso isso. O nosso testemunho, a forma como nós vivemos. As pessoas olham isso, meus irmãos. Elas olham isso o tempo todo. E elas esperam de nós essa atitude. Por último, nós vemos no texto que a vida de um servo de Deus abençoa a sua casa biológica, a sua casa familiar e a sua comunidade de fé. Porque a rainha de Sabá, ela vê aquilo, ela se alegra com o reinado de Salomão e ela presenteia Salomão com um monte de pedras preciosas, madeira. E o texto fala que aquilo ali vai para onde? Para o bolso de Salomão? Não. Aquilo vai para o templo do Senhor e para o palácio. Então, enquanto boa parte do povo nem via aquela conversa, aquele povo estava sendo abençoado por causa do testemunho de Salomão. E muitas vezes, querido, as nossas vidas, o nosso testemunho precisa abençoar aqueles que nos cercam. E eu faço aquela pergunta que nós ouvimos há muito tempo. E se o seu cônjuge, e se o seu filho for no seu ambiente de trabalho, onde ele não tem o hábito de conviver com você? E se o seu pai, e se sua mãe, e seu cônjuge for no seu ambiente de estudo, onde ele não convive com você? O que as pessoas vão dizer ao seu respeito? Como as pessoas vão tratá-los em consideração ao respeito que eles têm por você? Porque aqui nós vemos uma nação sendo abençoada por uma mulher que eles sequer conheciam. E muitas vezes, queridos, a nossa família é abençoada na sociedade pela forma como nós vivemos. Eu me lembro, minha mãe foi criada na Assembleia de Deus há uns 40 anos atrás ou mais. E ela se desviou do Evangelho. Ela casou com meu pai fora do Evangelho. E meu pai levou ela para São Gonçalo. E nós crescemos numa comunidade chamada Morro da Cruz. E ela chegou lá, ela viu a realidade em volta dela. E ela falou: se eu criar o meu filho aqui, vai dar problema. Eu preciso de duas coisas. Primeiro, voltar para Jesus o mais rápido possível. E ter uma referência de como criar um filho num lugar perigoso desse. E ela vivendo naquele lugar, ela ouviu falar de uma senhora de nome Adelaide. Ela começou a observar aquela irmã passando todo dia. Como ela lidava com os filhos, como ela se portava na igreja, como ela se portava com os vizinhos. E sem conversar e trocar uma palavra com a famosa irmã Adelaide, ela falou:
essa mulher vai ser minha referência de vida. Mãe Adelaide descobriu isso quase 40 anos depois, 1 ano antes dela morrer. Ela não sabia disso, mas o testemunho de vida dela não abençoava só a família dela, abençoou a minha. E aonde eu vou, minha irmã vai, a minha mãe vai. E onde nós temos a oportunidade de abençoarmos outras vidas, nós abençoamos porque lá atrás, a irmã Adelaide foi referência de testemunho prático da vida em Cristo Jesus. Reflita sinceramente sobre isso. Como nós temos testemunhado sobre a palavra de Deus na nossa vida prática, todos os dias. Como nós temos vivido. É difícil? É. É difícil porque vai de encontro à nossa vaidade, ao nosso ego, ao nosso temperamento, ao nosso senso de justiça. Vai contra a nossa vontade de se vingar. Vai contra a nossa vontade de nos irarmos. É tão difícil que, infelizmente, olhando para a própria Escritura, mais adiante, nós vemos que Salomão sucumbe e se afasta. Salomão, filho de Davi, passa anos da sua vida distante do Senhor. Salomão foi o nosso referencial prático, mas ele não é o nosso referencial último. Existe um outro referencial último, do qual o próprio Salomão fala em Provérbios. Salomão fala o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós vemos esse filho de Davi caindo e falhando, mas nós vemos uma promessa se cumprindo. Um outro filho de Davi, que vem da sua genealogia, que vem da sua descendência. Esse filho de Davi, ele venceu. No Monte das Oliveiras ele diz: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a sua vontade. Esse filho de Davi, na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse filho de Davi, quando João tem a visão do trono de Deus, e o rolo escrito por dentro e por fora não pode ser aberto, o ancião fala: João, não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E ele é digno de abrir o livro. Jesus é o nosso referencial de vida. Jesus é o nosso referencial de testemunho. Nele nós conseguimos jogar por terra todo o nosso conceito de ira, de ego, de vaidade. E nele nós conseguimos, sendo transformados, transformar por meio do nosso testemunho. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, louvado seja o seu nome. Porque nós não estamos fadados, Pai, a viver de acordo com o nosso ego. Louvado seja o seu nome, porque nós não estamos sentenciados a viver diante de um mundo instável como é. Louvado seja o seu nome, porque quem governa as nossas vidas é o Deus eterno que nunca passa, que nunca muda. É o Deus eterno que nos diz que está nos preparando lugar e virá nos buscar. É um Deus eterno que diz que há uma herança eterna além do rio azul, e nós não vivemos pautados a partir de então nos nossos corações, mas nesse Senhor, nesse Deus, nesse reino, nessa verdade. Por isso, Pai, renova-nos, transforma-nos, molde-nos segundo o seu caráter, para que a nossa vida seja um testemunho vivo da sua verdade, que nunca passa e que nunca muda. Essa é a súplica que nós fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém.